Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha mesa digitalizadora Parblo Mast 10, que é essa daqui. Para quem não sabe, uma mesa digitalizadora é um dispositivo de entrada no computador muito útil, que permite que a gente desenhe num tablet, né, que seria esse conectado ao computador, através de uma caneta especial. Facilita muito a vida de quem trabalha ou que gosta da área de design, porque permite que a gente desenhe com essa caneta de forma bem mais familiar, como se fosse com uma caneta de verdade mesmo, substituindo o mouse, porque desenhar com o mouse é muito difícil. Não só desenhar, como fazer qualquer outro tipo de edição no computador. Ela também é conhecida como tablet gráfico. E esse vídeo não é um vídeo de primeiras impressões, porque eu já tenho essa mesa há 6 meses, e eu vou falar pra vocês um pouquinho de tudo que eu achei. Eu comprei pela AliExpress, custou $299, que na época saiu por R$1.000. E o frete foi, se eu não me engano, de R$17, foi um frete bem baratinho, mas hoje é capaz de a gente encontrar ela também com frete grátis, né? É um pouco difícil de abrir aqui. Ela vem nessa caixa aqui. E ela demorou 1 mês pra chegar. Veio da China, demorou 1 mês. E como é um produto de mais de $50, né, no caso custou $300, a Receita Federal nos taxou em R$123. Ou seja, ela chegou no Brasil, ficou na agência dos Correios, retida, e chegou um comunicado aqui em casa falando que a gente precisaria pagar esses R$123 para poder retirá-la da agência dos Correios, né? Foi mais ou menos 10% do valor da mesa, né? Mas para quem pagou R$1.000, seria 123, né? Para deixar ela retida nos Correios. Aqui dentro da caixa, vocês podem ver, aqui vem a mesa. O modelo dela é o modelo monitor gráfico. O que seria isso? Porque existem 2 tipos de mesa digitalizadora. Tem a mesa digitalizadora que reproduz a tela do computador aqui, e tem a mesa digitalizadora que é um tablet, uma prancheta toda preta, onde a gente desenha na prancheta e olha para o computador. Essa aqui não, a tela do computador é reproduzida na mesa, por isso que eu escolhi esse modelo, porque eu achei que eu não iria me acostumar com outro modelo. Eu nunca tive mesa digitalizadora, essa é a minha primeira, sempre foi meu sonho de consumo ter uma dessas, né? E eu escolhi esse modelo por achar que seria melhor desenhar diretamente olhando para o desenho, né? Não desenhar aqui olhando para a tela do computador. Você talvez possa perceber que está um pouco arranhado aqui, porque eu não tirei o plástico ainda. Esses arranhões são do plástico. Eu uso ela 6 meses com plástico ainda, não tirei ainda. Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela. Vamos ver o que vem dentro dessa caixa. Aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui vem uma capa, uma bolsinha feita de feltro, muito útil, que tem esse bolsinho aqui onde a gente pode colocar os cabos. Aqui atrás também tem 2 bolsinhos onde a gente pode colocar as luvas e tudo mais. Muito bonita, muito fashion, o fecho dela se fecha desse jeito assim. E tem também a capa da caneta, que é essa daqui, feita do mesmo material da capa da mesa. Aqui vem um adaptador que eu nunca abri ainda. Nunca abri porque ele é um adaptador para Mac, o meu computador é Windows. Aqui nesse plástico vem o velcro, que serve para amarrar os cabos, prender para eles não ficarem soltos. Vem 3 velcros, né? No caso eu já peguei 2, ficou só 1. Aqui são os cabos. Ela não é como um tablet, ela precisa estar conectada no computador para funcionar. Então, por isso que aqui vem esses cabos. O cabo USB e o cabo HDMI. Os 2 precisam estar conectados tanto na mesa quanto no computador. E aqui são os velcros que vêm junto para segurar. Nessa caixinha aqui, vem a caneta. Vamos abrir. Ela tem 2 botões aqui. E eu costumo colocar ela dentro de uma caixinha quando eu vou colocar na mesa, porque se deixa ela solta é perigoso ela rolar e cair no chão. Então eu coloco ela dentro de uma caixinha pra não rolar.
Aqui vem algumas pontinhas. Aqui é de enrolar. A gente pode abrir e ver. Opa, é porque eu nunca precisei trocar nenhuma ponta. Como é que fala? Aqui, abre e fecha. É de rolar. Tá. Vem algumas pontinhas. Quantas vem que eu nem sei? 5. Vem 10 pontas. Eu não sei ainda como trocar, tem no manual, porque eu não tive necessidade de trocá-las ainda. Mas você deve estar pensando, mas então é uma caneta que gasta ponta? Sim, ela gasta ponta. Porque a tela da mesa digitalizadora aqui, ela é áspera, um pouco áspera, como um papel mesmo. Mas aí, por isso que vai gastando a pontinha da caneta, a gente tem que trocar. E quando acaba as pontas, a gente tem que comprar as pontas para repor. Só que como eu não tirei ainda essa película protetora, eu não utilizo essa textura áspera, semelhante ao papel que ela tem. Por isso que eu falei que tá bastante arranhadinha aqui. Então, por isso que a minha ponta não gastou ainda. Eu não tenho essa... Eu preferi não utilizar essa textura, essa vantagem, né, de ter a textura do papel pra não gastar a ponta. Mas um dia eu vou ter que tirar, quando o plástico ficar bem arranhado, né, vou ter que tirar. Aqui vem o manual, ela não vem com CD de instalação. O driver a gente tem que baixar no site da Parblo. E é melhor mesmo, porque vem o driver bem atualizado, né? Melhor do que se viesse com CD. O manual. Aqui nesse envelope vem uma luva de 2 dedos. O que é isso, uma luva de 2 dedos? Uma luva de 2 dedos a gente coloca da seguinte forma. Só nesses 2 dedos aqui, que vão estar em contato com a mesa digitalizadora. Pra que ela serve? Pra mão deslizar melhor sobre a mesa. Porque com o tempo a mão vai suando. E aí vai entrando em contato com a mesa, ela vai ficando um pouco molhada, a mão não desliza com facilidade. Por isso que a gente usa essas luvas. Essa luva. Pra deslizar com maior facilidade. Então, vou guardar esses itens de volta na caixinha. O que eu vou usar nesse momento, então, são os cabos que eu vou conectar na mesa. O manual eu vou guardar, as ponteiras também, o velcro e o cabo pra Mac. Então, vamos lá, vamos ver, vamos mostrar como que ela funciona. Essa mesa digitalizadora, desse modelo de monitor gráfico, a concorrente mais conhecida é a da Wacom, eu não sei como é que pronuncia. E ela é 6 vezes mais barata do que a Wacom, porque ela é um modelo é uma marca alternativa, assim como existem tantas outras marcas alternativas, e só foi possível realizar o meu sonho, que era ter uma mesa digitalizadora, porque eu descobri que existem marcas alternativas mais baratas. Hoje, uma Wacom nesse modelo de monitor gráfico, seria da linha Cintiq delas, onde a tela do computador é reproduzida na tela da mesa, a mais barata está por volta de R$7.000. E essa daqui eu paguei R$1.000 nela, ou seja, 7 vezes mais barata, né? E a Parblo tem vários outros modelos com vários outros tamanhos e configurações diferentes. São bem interessantes de você pesquisar. Existem outras marcas também que são bem interessantes e bem mais acessíveis para se adquirir. Então, agora eu vou abrir aqui os cabos para conectar. Ela só funciona conectada no computador, não é como um tablet, onde a gente pode carregar para todos os lados, liga e ele funciona, não. Ela precisa estar conectada no computador, porque os aplicativos que eu vou utilizar, os programas que eu vou utilizar são os programas do computador. Ela não tem nada instalado dentro dela. Não, ela é um dispositivo periférico de entrada no computador, é como um mouse. O mouse não tem um programa instalado dentro dele, você usa do computador. Assim é com a mesa digitalizadora. Ela não veio com nenhum programa para instalar no computador, então eu utilizo meus programas, o CorelDRAW e o Photoshop que eu já tinha no computador mesmo. A Parblo, ela
tinha outro modelo também de 10 polegadas de monitor gráfico, que é a Parblo Cust 10, que ela tem outros modelos de Parblo Cust. E a diferença da Parblo Mach 10 para a Parblo Cust, que eu percebi, é que a Parblo Cust não tem esses botões aqui. Esses botões auxiliam muito na hora de estar utilizando a mesa, porque a gente pode configurar esses botões do jeito que a gente quiser, como teclas de atalho. Pra gente não ter que ficar indo clicar em voltar atrás de alguma ação que a gente tenha feito, configura o botão para voltar atrás. Eu gosto de configurar um como pincel, outro como borracha, outro como voltar atrás, outro como zoom maior, outro como zoom menor. E aí facilita muito a vida, é só apertar o botão que a configuração é executada de acordo com a configuração do teclado mesmo. E a Parblo Cust não tem esses botões, mas em compensação a Parblo Cust tem uns pezinhos aqui atrás que deixam a mesa inclinada na hora de desenhar. E a Parblo Mach 10 não vem com esses pezinhos. Aí, o que eu faço? Eu fiz um suporte inclinado que eu utilizava para desenhar, mas hoje depois eu passei a utilizar na mesa. Ele é feito de módulos encaixáveis, eu fiz com papelão em papel mesmo, mas ficou bem bonitinho. Então eu colocava a mesa aqui e pronto, tá inclinada na posição perfeita para eu utilizar. Aqui. Super ergonômica. Só que, com o tempo não, ela já chegou assim. Eu comecei a perceber que ela superaquece aqui, né, na parte onde eu conecto os cabos. Então, ela fica bastante quente aqui, nessa região aqui, e o calor se espalha. Então, a solução que a minha mãe me deu, que eu utilizo, que é utilizar a base refrigerada para notebook, que é essa daqui. Que é bem baratinho, a base refrigerada custa mais ou menos uns R$20. E ela tem uma leve inclinação também. Então, eu coloco a mesa digitalizadora em cima da base refrigerada e assim ela não superaquece. Ela fica bem fresquinha e funciona bem. Foi uma solução muito legal que a gente encontrou. Aí, aqui na lateral, a gente pode ver os buraquinhos que tem aqui. Não sei se dá pra ver bem. Aqui eu coloco o cabo HDMI. E no outro buraquinho, eu coloco o cabo USB. Aqui do lado tem o botão de ligar. E a gente conecta os cabos no computador. No caso, eu utilizo um notebook. Pronto, e aí você já pode ver a tela do computador refletida na mesa. Aqui, como você pode ver. E aqui, a caneta, ela substitui o mouse. Ela não é permitido utilizar os dedos, assim, ela não funciona com os dedos, como alguns modelos da Wacom, que é Pen and Touch, sabe? Você utiliza a caneta ou você utiliza o toque. Nessa daqui a mão não faz diferença nenhuma, ela só funciona com a caneta mesmo, como você pode ver, a caneta substitui o mouse. Aqui a gente pode abrir o Photoshop para verificar. A caneta dela, ela tem, se eu não me engano, 2048 níveis de pressão. Algo assim, ou 1024, algo assim, níveis de pressão. Ou seja, ela detecta a pressão que a gente está colocando na mão quando a gente está desenhando. Não é a velocidade, assim como alguns aplicativos de celular são. Ela detecta realmente a pressão que a gente coloca. Se a gente quiser que o traço fique mais forte, aperta um pouquinho mais. Se quiser que fique mais fino, a gente trabalha com mais leveza. Aí, ela tem algumas configurações aqui no cantinho, que não tá aparecendo, né? O que acontece? Ela é muito boa, facilita muito a vida, mas tem um probleminha que tem acontecido, que é que o driver dela para de funcionar várias vezes. Às vezes, dá algumas falhas, por exemplo, para de funcionar os botões, mas
a caneta continua funcionando normalmente, como você tá vendo. Ou às vezes também a pressão da caneta para de funcionar. Mas para isso ser resolvido é bem simples, é só desinstalar o driver e instalar o driver novamente. Como você pode ver, eu tenho aqui as pastinhas com os drivers que eu baixei no site da Parble. Aí eu desinstalo, abro novamente a pastinha, ela já descompactada, e instalo novamente, ela volta a funcionar perfeitamente. Então eu vou fazer isso agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona. Vou mostrar agora que não tá funcionando a pressão. Olha, o traço tá com a mesma grossura, mesma espessura, mas eu vou desinstalar ela e instalar novamente pra mostrar como que funciona com a sensibilidade e a pressão. Então, pessoal, já reinstalei o driver, instalei novamente, reiniciei o computador e agora tá tudo funcionando direitinho. Eu vou colocar ela sobre a base refrigerada para ficar um pouco inclinada e para evitar o aquecimento. A base refrigerada, ela tem um ventiladorzinho aqui, tipo um cooler mesmo, que mantém a mesa digitalizadora refrigerada. Ela foi feita para o notebook, mas eu utilizo na mesa. E também ela serve de plano inclinado, porque a mesa fica numa posição melhor para desenhar. Aqui eu já abri o Photoshop, eu vou mostrar pra vocês como funciona a pressão da caneta. Se a gente pressiona bem leve, o traço sai fino, e conforme a gente vai apertando, o traço vai saindo mais espesso, de acordo com o tamanho do pincel que a gente está utilizando. Por exemplo, aqui eu vou aumentar o tamanho do pincel, eu posso fazer um traço fininho, mesmo com o pincel grande, e conforme eu vou pressionando mais, o traço vai ficando grosso. Isso é muito bom. Muito legal. Às vezes, a pressão da caneta para de funcionar, ela fica com traço da mesma espessura. Aí, geralmente, quando a pressão da caneta para de funcionar, os botões laterais também param de funcionar. Mas ela continua funcionando como mouse mesmo. Mas se eu quiser que a pressão volte a funcionar, eu desinstalo e instalo novamente o driver. E ela tem um programinha, o driver dela tem um programinha que fica aqui, a gente acessa aqui nessa barra, só clicar no ícone da Parble. E nesse programinha, a gente configura as teclas de atalho, que são essas 6 teclas laterais aqui. A gente pode configurar como mão, borracha, voltar, e a função que a gente quiser. Por exemplo, aqui se eu quiser nesse botão utilizar uma função do Photoshop ou do Illustrator, a gente vai configurando, ou se a gente quiser customizar a função, a gente também consegue. Só colocar qual seria o atalho do teclado, que aí fica configurado. Sempre que a gente quiser, vai funcionar. Por exemplo, aqui eu quero configurar a função do Photoshop, a função de voltar. Então, eu posso ir lá no Photoshop. Se eu quiser voltar, eu aperto esse terceiro botão, que vai desfazendo o que eu fiz, porque eu configurei para que esse botão fizesse isso. Aqui nesse aplicativo do driver também, a gente pode verificar a pressão da caneta. Aqui, essa barra mostra a pressão. Pressão essa que nem sempre funciona, mas é só reinstalar o driver que ela volta a funcionar. Aqui é a calibração. Por quê? Porque às vezes o cursor fica muito deslocado da ponta da caneta. Às vezes na hora de reiniciar ou reinstalar o driver. E aí a gente precisa calibrar. A gente clica aqui para calibrar, e é só clicar nesses pontinhos vermelhos e pronto. Ela já está calibrada, o cursor está bem próximo da ponta da caneta. Logo que ela chegou, o cursor ficava bem deslocado, mais ou menos essa distância aqui da ponta da caneta. Até que eu descobri que o problema estava na resolução do computador. Aí eu abri a página de resoluções lá do computador e fui testando uma por uma até encontrar uma que funcionasse tanto no computador como na mesa. E aí eu consegui resolver esse problema. Aí aqui a gente pode fechar o programinha. Ela funciona com qualquer programa que a gente quiser. Funciona com Photoshop, com Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, Paint, qualquer programa que a gente quiser, porque ela substitui o mouse. Aí a caneta tem esses 2 botões aqui, que a gente também pode configurar. Como eu gosto de configurar um como o botão direito do mouse e o outro como uma ferramenta mão, para às vezes segurar a tela ou segurar o desenho. Com relação a esses probleminhas que ela apresenta, às vezes de falha no driver e ao superaquecimento aqui na lateral, eu entrei em contato com a Parble, e a Parble
verificou que realmente isso seria um problema, pediu para entrar em contato com a loja que me vendeu pela AliExpress. Eu entrei em contato e a loja se dispôs a trocar o produto por outro. Só que eu teria que pagar o frete do Brasil para a China e teria que pagar a Receita Federal novamente pelo novo produto que eu iria receber. E aí, somando esses valores, sairia por volta de R$300. E aí, como a mesa tá funcionando, eu consigo solucionar esses problemas. O do aquecimento eu solucionei com a base refrigerada. E a falha do driver eu consigo solucionar com... Eu não sei se seria do driver, eu não sei se é algum contato, alguma coisa. Eu consigo solucionar desinstalando e instalando novamente. Tá dando para utilizar, então eu preferi não substituir o produto. Mas eles se disponibilizaram, foram super atentos. Sempre que eu preciso, eu entro em contato com a Parble. Eles respondem e me auxiliam naquilo que eu preciso, né? E eles não têm deixado a desejar. Eu que preferi não devolver o produto nesse momento por causa do valor que eu teria que pagar, que seria um valor bem alto. E ela tá funcionando, eu preferi ficar com ela até ela continuar funcionando, né? Eles se dispuseram a trocar o produto por outro pelo fato de que eu relatei já no momento em que o produto chegou desse superaquecimento e também das falhas do driver. Foi um erro que eu diagnostiquei já no primeiro dia, né? E aí eu pensei que com o tempo melhoraria, mas não melhorou. E por isso que eles se dispuseram a devolver, a trocar. Mas se fosse uma falha de mau funcionamento ou alguma coisa do tipo, eles não iriam se dispor a trocar, né? Porque seria uma falha do usuário, não um erro de fabricação. Então, ela não tem, tirando esses problemas, ela não tem deixado a desejar. Eu tenho gostado muito, ela tem sido bastante útil. E espero que esse vídeo tenha servido para ajudá-lo a decidir, escolher melhor uma mesa digitalizadora, conhecer um pouco, saber o que é. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.